Então, vamos lá, pessoal. Se alguém tiver com algum problema, vocês vão falando. Bom dia, né? Então, vamos começar aqui o restante da aula, né? A outra parte da aula sobre os retentores intrarradiculares. Primeiramente, queria fazer brevemente, né, gente, uma revisão com vocês a respeito do que a gente já viu. Por exemplo, em relação aos retentores, que são esses materiais que a gente instala dentro do conduto, dentro do dente, para aumentar a retenção e a resistência daquela restauração, que vai servir como um preparo, né? Que vai receber uma coroa. A gente precisa se ater a alguns princípios, algumas qualidades inerentes a que essa retenção ela seja alcançada. Por exemplo, a geometria do preparo, né, que a gente conversou, que um preparo circular, ele proporciona esse giro do material, que não é muito bom. Então, a geometria, a forma em que teu preparo está sendo realizado do conduto, ele vai, sim, se relacionar com a retenção que vai estar instalada depois da cimentação. Então, normalmente a gente pede para vocês deixarem o conduto um pouco oval. Se vocês prestarem atenção, as brocas de vocês são circulares, né? São cilíndricas, praticamente, assim, o diâmetro, a secção transversal da Gates, da piso, mas vocês têm a condição de manipular e realizar não precisa fazer um ovo assim, não, certo? É difícil de o pino ele entrar. É uma coisa tendendo ao circular, mas não tão circular a ponto que o material ele consiga rotacionar. Em relação ao comprimento do pino, a gente tem aquela regrinha que eu espero que todo mundo tenha aprendido, que a gente desobstrui 2/3 do conduto radicular, né? Preferivelmente, o conduto radicular que eu falo é a obturação do canal, a quantidade de gutta-percha que você tem no canal. A gente não conta da ponta da cúspide até ao ápice da raiz, a gente conta o tanto de material obturador que tem na raiz, faz a medição, e dessa medição a gente realiza a desobstrução, que aí é o princípio dos 2/3, né, que a gente faz, a medida dos 2/3, que a gente tem que ter em mente também que esses 2/3 eles podem variar em um dente muito curto e deixar muito pouco material de uma gutta-percha vedando esse conduto. Então, a gente também tem uma regra, meio que um asterisco a essa regra, que é deixar no mínimo de 4 a 5 milímetros de gutta-percha vedando aquele conduto. Então, professora, eu não sei, eu não quero fazer regra de 3, não quero tirar 2/3. Deixe 4 a 5 milímetros daquele conduto preenchido por gutta-percha no seu ápice, que você está realizando o tratamento de desobstrução correta, tá bom? Em relação ao diâmetro do pino, o diâmetro do pino é aquela medição, né, 2 vezes o raio, para quem não sabe, é a quantidade de largura que eu tenho na desobstrução. Então, a largura, ela vai ter que ser proporcional às paredes da tua raiz. Por exemplo, eu tenho uma regra também eu não, né, a literatura, ela tem a regra em relação à desobstrução do conduto quanto ao diâmetro do pino, que é uma proporção de 1/3. Eu tenho 1/3 de raiz pela mesial, eu tenho o meu conduto com um preenchimento de 1/3 e a distal com 1/3. Então, eu tenho uma proporção igual entre as paredes. Eu tenho uma condição de ter uma sustentação legal dessas paredes em relação aos pinos quando submetidos a forças durante a mastigação, forças oclusais, parafuncionais e tudo mais, tá bom? Então, já temos esses 3. A textura de superfície do pino é aquilo que eu conversei com vocês. Normalmente, a gente faz um tratamento de superfície nesse pino para aumentar a retenção dada aquele aumento de superfície na região, quando a gente condiciona, criando micro-retenções, como se estivesse desgastando o ácido, corroendo, a gente causa a existência de micro-retenções. Superfícies muito lisas não são retentivas, né, de materiais. Por isso que a gente tem como base a cerâmica em boca. A cerâmica é maravilhosa, a gente consegue dar uma lisura muito boa à coroa, assim como o esmalte. Quanto maior a lisura na coroa, no esmalte, melhor, porque a gente retém menos biofilme, que é o que a gente não quer. Mas em um pino, em um retentor, em alguma coisa que eu vou unir, cimentar, quanto mais retentivo, quanto mais irregular às vezes eles são,
né, microscopicamente falando, a superfície, maior o poder de retenção. Então, a gente realiza esse tratamento de superfície sobre o pinho, que aí pode ser por um condicionamento ácido, aí vai depender do retentor, né? A gente tem condicionamentos ácidos associados de vários tipos de materiais, ou pelo próprio jateamento de substâncias de óxidos, como o óxido de alumínio. Né? O núcleo fundido, que é um dos tipos que a gente vai ver, ele já vem pronto do laboratório com esse jateamento. Em outros casos, por exemplo, os pinos pré-fabricados, que a gente compra pronto e adequa na boca do paciente, nesses casos, sim, a gente pode utilizar em consultório, vocês podem comprar uma maquinazinha de jateamento, assim, ela jateia como se fosse uma bombinha, e vocês jatearem o óxido de alumínio sobre a superfície desse material e assim cimentarem. Então, é tranquilo também em relação a isso. E, por último, a gente tem o agente cimentante, que é o que a gente estava conversando no finalzinho da aula passada, né, que teve aquele problema. Então, em relação aos agentes cimentantes, a gente tem a necessidade de serem biocompatíveis, ter uma resistência adequada àquele material que a gente está empregando, que seria em dente, em boca, e uma adesão suficiente para que a gente possa unir esse material externo da boca, né, que é um pino, um retentor, à estrutura dentinária. Então, é isso que um cimento, né, dentro da odontologia, ele precisa ter como propriedades para ser empregado de forma correta. Entre os cimentos que a gente mais utiliza, professora, qual que a senhora mais utiliza? Vai depender do caso. Vamos aqui. A gente tem cimentos de fosfato de zinco, que são, assim, maravilhosos, na verdade. Eles ainda têm uma utilização muito grande na odontologia. Foi um dos primeiros cimentos a serem inventados dentro da odontologia. Ele é basicamente um pó e um líquido, né? Ele tem até uma pescazinha nessa colher, dizendo quanto de líquido e quanto de pó você tem a proporção. Ele, infelizmente, ele não é estético, ele é da cor de parede, ele é branco da cor da parede, assim, ele não tem um caráter estético, e ele se retém de forma mecânica, então é por imbricamento, mas ele tem uma retenção, uma resistência muito boa, tanto é que tem próteses cimentadas com ele, gente, que duram mais de 20, 30 anos. Então, não menosprezem o bichinho só porque não são aqueles bambambam estéticos, não sei o quê. Então, ainda se tem muita utilização desse tipo de cimento, de fosfato de zinco. Fora que o custo dele é muito acessível. Ele é cerca de R$ 60, o líquido e o pó juntos, né? E você pode utilizar aí para uma gama de pacientes, dá para mais de mês de paciente, certo? E aí, quando é que a gente utiliza o cimento de fosfato de zinco? Isso eu tô falando só uma pincelada, tá, galera? Para vocês conhecerem um pouquinho dos cimentos. Vocês terão uma aula na Clínica 3 só sobre cimentos, só sobre cimentação. Mas, como a gente já viu nos provisórios, eu gosto de repassar essa matéria com vocês, porque vocês vão estar fazendo na prática o uso desses cimentos. Então, é legal vocês também conhecerem, né? Vocês já vão iniciar, quando iniciarem a Clínica 3, com um pouquinho de conhecimento no que vocês vão ter que utilizar, tá? E o cimento de fosfato de zinco, ele é muito utilizado para quê? Se ele não é estético, ele tem um imbricamento mecânico, eu vou utilizar mais em materiais que tenham metais. Você pode utilizar no metal free? Pode, né? Numa cerâmica pura. Mas, normalmente, o paciente que procura uma prótese de cerâmica pura, ele tá meio que condicionado a querer uma estética associada àquele tratamento. E o cimento, ele não proporciona o fosfato de zinco. Então, normalmente, no meu consultório, eu uso para quê? Coroas metalocerâmicas, eu utilizo eles, sabe? Posteriores. E núcleo fundido. Nos núcleos, nos retentores, que são a base de metal, que eu não consigo utilizar um foto para ativar, porque o metal ele não deixa a luz passar, né? Eu dou preferência a um cimento de fosfato de zinco, certo? A gente tem outros tipos de cimento à base de óxido de zinco eugenol, como o Ketak, ou cimentos ionoméricos, como o Vitrofil LC, vocês já conhecem, já devem ter visto o Vitrofil lá na faculdade, né? Tem várias, numas restaurador, forrador, e tem o cimentante, que aí tem o C do ionômero. A gente utiliza mais para quê? Para pacientes que têm reincidivas, que têm uma higiene precária, que eu necessito da característica inerente do ionômero, que é a liberação de flúor naquele material, naquele ambiente, certo? Então, são esses casos que a gente utiliza. E aqui embaixo a gente tem em amarelinho essa bisnaga,
que é o Relayex, o 200, né, que está demonstrando para vocês, mas a gente tem diversas marcas, são cimentos resinosos, a gente tem o 7PP, tem o Alcem, tem o Variolink, tem o Panavia, tem diversas marcas, diversas formas, e aí vocês vão entender um pouquinho, vou pegar com vocês semana que vem, que seria a prova, antes das questões, eu vou tentar utilizar desse momento para a gente conversar sobre os tipos de cimentação em relação aos cimentos resinosos, porque aí é outro asterisco dentro da cimentação dos pinos, é outra modalidade, porque tem variações em relação a essas cimentações, protocolos diferentes em relação a essas cimentações, tá bom? Mas basicamente eu vou demonstrar hoje para vocês. Então, o Relayex, ele é um cimento resinoso. O Relayex, o 200, ele é autoadesivo e autocondicionante. Então, você só precisa manipular o cimento e colocar em região, praticamente. Mas tem cimentos que necessitam de um tratamento prévio. E eles são extremamente estéticos. Ó. Vocês veem que na embalagem, vocês estão vendo uma linha assim, A2, 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 A2. Isso quer dizer a cor. Então, eles têm cor associada, pigmentos, eles têm a cor semelhante do dente em modalidades diferentes. Tem cimento que tem cor B1, B2, A1, A2, A3, transparentes, né, mais opacos, mais translúcidos, transparentes, não, translúcidos, e a gente vai brincando com isso também para poder mimetizar alguma cor no paciente, alterar alguma dimensão de espectro, né, visível. Então, a gente tem que ter uma estética favorável, certo? Normalmente correlacionados aos pinos pré-fabricados. Quando a gente está falando de pinos pré-fabricados, a gente normalmente prefere pela cimentação, pela forma de retenção associada a cimentos resinosos. Hoje em dia tem profissional que quase não trabalha com fosfato de zinco, que prefere os cimentos resinosos, porque eles têm uma qualidade que, além da estética, gente, eles têm uma retenção química. Além da retenção mecânica, do embrincamento e tudo mais, eles têm uma retenção química que é uma união entre as moléculas da hidroxiapatita do dente. Então, isso daí é surreal, né? A gente promove esse tipo de retenção a mais na estrutura. Em relação aos tipos de retentores, quais são? Que aí a gente vai falar um pouquinho. Opa, desculpa. A retenção e estabilização da coroa, sua confecção dá por meio da estabilidade e retenção para dentes cuja porção coronária foi destruída ou fragilizada. Então, o retentor, ele serve para isso, revisando com vocês, né? Para reforçar, para adicionar potencial retentivo e de estabilidade naquele dente que perdeu estrutura, que não tem, que tem que ser reabilitado para poder receber uma coroa. Ele tem só raiz. Então, a gente tem que entregar para ele um material, uma forma de retenção e estabilidade melhor para que a gente possa, então, trabalhar em cima dele. Então, a gente tem normalmente o quê? Que o comprimento, isso aí é a revisão da revisão, né? Que o comprimento deve ter, no mínimo, meio de raiz clínica. Então, o comprimento da tua raiz dentro do osso, ele tem que ter pelo menos metade do que... tem que ser pelo menos 1:1. Eu tenho que ter uma condição de raiz dentro do osso que seja proporcional à coroa. Imaginem, se eu tiver um caquinho de raiz, assim, tiver bem pouquinho aquela raiz que foi reabsorvida e quiser colocar uma coroa em cima daquela raiz, a probabilidade é que isso venha a quebrar. Vocês conseguem enxergar que isso daí, qualquer força, morder uma maçã, ele vai ter uma tensão que a raiz não vai ter sustentação, ela não vai estar inserida a ponto de se reter, de resistir a essas tensões. Então, vai fraturar, vai quebrar, vai cair. A gente tem que ter essa proporção. Muitas vezes, quando a gente precisa fazer aumento de coroa no dente, aí vocês vão ver aquela que eu falo, aquela tríade entre eu, professora de Enda e a professora de Pério, porque eles normalmente necessitam desses 3 tratamentos, às vezes juntos, né, consolidados. E a Pério vai me ajudar muitas vezes a dizer, aqui eu vou fazer um aumento de coroa, quando eu tirar os 3 milímetros para deixar novamente o espaço biológico, a crista marginal, ok? Eu vou ter uma proporção muito baixa, Bruna, muito pouca raiz inserida, vai ser um caso limítrofe. Aí, no caso de um paciente que não tem muita condição, é um caso limítrofe, a gente muitas vezes opta pela extração e depois reabilitação com outro tipo de prótese para a gente tentar sanar aquele problema, já que a provável retenção daquele material não vai ser, vai ser adquirida, tá bom? Então, a gente tem que ter em mente isso em relação à reabilitação. Tem que ter uma proporção de raiz, de inserção de coroa muito boa.
O vedamento apical tem que ser de 3 a 5 milímetros, tá? Diâmetro da largura deve ser 1/3, como a gente estava comentando, né? Uma proporção entre as paredes mesiais e distais, entre as vestibular e palatina do conduto, para que não haja aquele desgaste excessivo do conduto e uma parede radicular muito fina, que aí não resiste a tensões e acaba quebrando. E as dimensões ideais de um retentor intrarradicular seria o quê? Um comprimento de raiz, né? Um comprimento dentro da raiz de 2/3 do conduto e uma largura de 1/3 da raiz. Então, isso é o indicado, isso é o ideal para um retentor intrarradicular. Então, eu espero que isso daí vocês tenham entendido da aula passada. Tá? E em relação aos tipos de retentores, a gente tem principalmente os fundidos e os pré-fabricados. Em relação aos fundidos, como é que é fundido? O que é um fundido? Um material fundido é um material indireto, é um retentor indireto. Eu tenho que mandar, eu não consigo ver o chat, gente, peraí. Eu ouvi o barulho. Pronto. Desculpe. No caso dos retentores fundidos, são materiais que a gente tem que mandar para o laboratório. Não são materiais que eu consigo, o paciente está aqui, ele veio com um dente quebrado, eu já posso instalar um retentor. Não. No caso da necessidade de um núcleo fundido, seja metálico ou seja cerâmico, a gente vai ter a necessidade de modelar esse conduto, modelar o que foi desobstruído, mandar para o laboratório vai fabricar esse metal através da fundição, que é como se derretesse o metal e inserisse onde eu moldei, certo? E depois me entregar a peça prontinha para provar na boca do paciente e cimentar. Então, dos fundidos, que é uma técnica direta, eu preciso de uma etapa mais clínica, porque eu preciso que me envie para o laboratório e do laboratório confeccionar, voltar para provar em boca e cimentar, tá? Então, a gente perde aí um momento clínico com o paciente, uma etapa a mais. Em relação aos fundidos, a gente pode ter metálicos e cerâmicos. Os metálicos normalmente são, eu já vi, né, alguns casos de metálicos de ouro, aí prata, polo não tem, eu não vi. Níquel cromo tem bastante, cobalto cromo tem muito e cobre alumínio também não vi. Existem na literatura esses, mas o que mais se utiliza dentro dos laboratórios são os de níquel, cromo e o cobalto cromo. Tá? Alguns pacientes de vocês podem ter, sim, o de ouro associado, que é um mais antigo, tá bom? Que eles vêm com a necessidade de trocar, às vezes, e a gente tem que remover, e a gente vê que é aquele material dourado. Aí você sabe que é a base de ouro. E em relação aos cerâmicos, é a mesma, vocês vão ver o protocolo de confecção do núcleo fundido, é o mesmo protocolo para o cerâmico, ao invés de fundir em laboratório metal, uma liga de cobalto cromo, eu vou fundir em laboratório, né, vou queimar, na verdade, uma cocção, uma usinagem, às vezes, de uma cerâmica. E aí vou mandar para o dentista realizar a prova em boca. E os pré-fabricados? Aí os cerâmicos, né, gente, é para casos mais estéticos. Eu vou fazer uma coroa metal free, sem metal, e vou colocar um núcleo por baixo? Preferência não, né? A gente tenta adequar esses casos, mas lógico que se o paciente já tiver um metal e quiser um metal free, não tem problema. A zircônia, que é a infraestrutura que a gente coloca por baixo da coroa em si, que vai ficar junto ao metal, a gente deixa ela bem opaca para tentar mimetizar. Mas, idealmente, a gente oferece o tratamento estético completo. E em relação aos pré-fabricados o nome já diz, né? Já vem pronto, já está pré-fabricado. A gente só tem que adequar em boca. Então, a gente compra das lojas, das dentais, e eles já vêm prontinhos, que são normalmente fibra de carbono, que é um acinzentado, uma fibra de vidro e alguns tipos metálicos, né? Que antigamente o pessoal usava muito aquele metálico que rosqueava. Ainda existe no mercado. Eu particularmente, não gosto de usar muito metálico, porque eu acho que na hora que você faz a torção o torque do metálico, né, que é prender dentro da dentina radicular, eu acho que isso daí dá uma inviabilizada, principalmente em condutos que estão frágeis. Não, conduto frágil nem tente, porque na hora que você fizer, você pode causar trinca na dentina, na raiz, e com o tempo essa trinca ia aumentando e causar essas fraturas. Então, eu não gosto particularmente muito dos pinos metálicos, mas eles existem sim.
A textura da superfície desses pinos normalmente pode ser lisa, como a gente vai ver, serrilhadas, que tem certas edentações como se fossem os degraus, ou rosqueada, como os pinos metálicos. Então tá aqui, ó, a fórmula. Esse reforposte, esse metálico, eu cheguei a utilizar algumas vezes lá na faculdade, na época que eu era aluna. Eu cheguei a dar toque em pino metálico e tudo mais. Dentro do meu consultório, nunca mais eu fiz isso, né? Como falei para vocês, é uma preferência particular. Vocês podem ter casos, podem ter clínicas, consultórios que vocês vão ter acesso somente a esse tipo de pino. Ele não deixa de ser viável, tá certo? Mas você tem que ter um cuidado maior ao você causar essa tensão, essa torção, você pode sim causar microtrincas que podem evoluir para uma fratura. Então tem que ter esse cuidado. Que essas imagens abaixo do reforposte são pinos metálicos rosqueáveis que a gente utiliza para reter. Essa imagem mais à direita é a imagem de um pino de fibra de vidro. É aquilo que eu vivo falando para vocês, né? Que assim, é o meu xodó, eu acho que de muitos dentistas, porque tem a capacidade de serem estéticos, de ser um material resistente, de ter uma boa biocompatibilidade, ter uma boa duração em boca, e é um material fácil de se trabalhar, muitas vezes. Então, ele praticamente é o quê? São fibras de vidro, fibras que vocês não vão ver, mas são fibras de vidro, e que a gente une com a resina, como se fosse uma resina acrílica, esse negócio transparente que vocês enxergam do pino. Tem microfibras de vidro e a gente une com a resina. Aí você vê só a resinazinha com umas ranhurazinhas, que são essas fibras. Eu cheguei uma vez lá na faculdade, teve uma queda de energia, e um paciente, as meninas tinham cimentado o pino, e mais uma vez, que vocês adoram fazer isso, esqueceram de... Estou com dificuldades na conexão. Gente. Tente outra vez em alguns instantes. Tá todo mundo me ouvindo, né? Estamos. Tá. A Siri falou que tá problema na conexão, eu me desesperei. Então, assim, gente, eu tive esse problema que vocês às vezes esquecem do protocolo, que a gente tem que cortar o pino antes de cimentar. Mas aí cimentaram o pino e não cortaram. Cortaram o excedente que fica para fora da coroa. Vou mostrar para vocês. Aí, faltou, tipo, não tava funcionando o compressor. Meu Deus, como é que eu vou cortar esse negócio? O paciente não pode vir com o pino para fora da boca, né? Aí, eu peguei um bisturi. Eu lembro muito bem, porque o meu dedo ficou praticamente cortado, não pelo bisturi, mas pelo cabo, de tanta força que eu tive que fazer por causa desse material. É vidro, né? São fibras de vidro. Então, para você desgastar, para você cortar, é muito difícil. Para vocês terem ideia da resistência desse material. Você não corta com tesoura, eu usei mais de 5 lâminas de bisturi. Então, por favor, né? Assim, evitem o cansaço da professora, porque realmente tem um protocolo a ser seguido, é um material muito legal e que você... Aí, quando eu estava cortando, foi a primeira vez na vida que eu vi, né? Porque eu tive que cortar no bisturi as fibras. Dá para ver as fibrazinhas saindo de vidro, assim, os pedacinhos. Então, você consegue enxergar. Tem uma marca comercial que eu gosto bastante, ela é alemã, que é a Volco. Tô fazendo propaganda com ninguém nada, certo? De lá, nem sabe quem eu sou. E a Volco, ela tem um pino diferenciado. Vocês vão ver que esse pino aí, ó, como vocês veem na imagem, ele é um pinozinho transparente, você coloca. A Volco é como se fosse só as fibras de vidro, só as fibras soltas, é como se fosse um pega-vareta. Você coloca dentro do conduto essas fibras, solta, como se fosse um pega-vareta mesmo. Aí ela se adequa à raiz e você vem com a ponteira junto com o cimento e preenche o conduto com o cimento resinoso. E aí ele vai se unir às fibras de vidro e à dentina. Então, é um tipo de modalidade diferente aí que existe também nesses pinos, mas que é um sistema bem caro, na verdade. São poucos dentistas que usam. Então, para selecionar, professora, como é que eu vou selecionar o meu retentor? Aí vocês vão ter vários protocolos que vocês vão ter em mente. Eu tenho que ter uma máxima retenção com uma mínima remoção de dentina. Então, normalmente no núcleo fundido, a gente precisa remover um pouquinho mais de dentina para ter uma conformação legal, porque o metal ele não pode estar muito fino. A distribuição uniforme do estresse funcional ao longo da superfície radicular. Então, eu tenho que ter um material que preencha toda essa parede radicular de forma
como é que eu posso dizer, contínua, né? Eu tenho um toque em toda a superfície, então eu tenho que ver qual é o melhor material que vai se adequar a esse conduto. Uma compatibilidade estética com a restauração. Se eu vou utilizar um metal free, eu vou dar preferência ou a um núcleo cerâmico, né? Se eu tiver, como a gente vai ver, pouco remanescente, ou a um pré-fabricado estético, como pino de fibra de vidro. Mínimo estresse durante a instalação e cimentação, então vocês têm que ver qual é o que vai entrar e se adequar mais fácil àquele parede. Por exemplo, às vezes a gente tem a parede tão desgastada, aquela imagem que eu mostrei para vocês, do dente quase, né, estuprado, assim, arrombado, como o cearense gosta de falar. Gente, só um instantinho, deixa eu só liberar a cachorra aqui. Ai, desculpa. Então, a gente tem aquele dente muito desgastado, certo? Em alguns casos. E esse desgaste, ele pode causar uma fragilidade. Então, se na hora da instalação eu causo, por exemplo, aquele torque dos rosqueáveis num dente fragilizado, a probabilidade é eu causar microtrincas e essas trincas, elas se até já na hora ocasionar uma fratura. Então, tem que ter uma instalação sem estresse, certo? A resistência ao deslocamento, que é uma boa retenção do núcleo, reversibilidade daquele material, compatibilidade do material com o núcleo, facilidade de uso, segurança e custo razoável. Custo razoável, todos têm. Assim, não tem nenhum que seja muito caro, né? Vendo que na odontologia tem tratamentos muito caros, esse não é dos mais caros. Por exemplo, um núcleo fundido, ele chega a ser uns R$60 em laboratório. Então, você vai modelar, vai mandar fazer R$60 é um valor. Tem laboratório que cobra 30, aí vai variar do laboratório. Então, é um material até bem acessível. E o pino pré-fabricado é um pouquinho mais caro, mas assim, ele é 140, por aí, uma caixinha com 5. E você necessita do cimento resinoso para poder unir. Então, o cimento resinoso já é bem mais caro, R$200, R$300 uma bisnaga simples. Se você comprar o kit, como eu falei para você, chega a 1.400. Então, vocês têm a necessidade desses materiais, vai variar em relação ao custo, mas para o paciente em si, quando você vai diluir esse valor, ele não fica tão mais caro que o outro, né? Fica uma coisa mais proporcional. Tá certo? E aí, o que a gente usa como princípio básico em relação às referências bibliográficas e tudo, que hoje ainda se emprega em relação ao tipo de retentor? Como é que eu vou selecionar, professor? Basicamente, vocês vão selecionar os núcleos fundidos ou os pré-fabricados. E como é que eu vou identificar? Com o tipo de remanescente. O meu tipo de remanescente vai me indicar qual tipo de material retentor eu vou poder utilizar. Por exemplo, um dente que eu tenho pouquíssimo remanescente, que eu tenho praticamente só coroa, sem remanescente nenhum, eu utilizo, coroa, só raiz, eu utilizo o núcleo fundido, quando eu tenho menos de 2 milímetros de remanescente, é o que a gente se baseia. Quando eu tenho mais de 2 milímetros, quando eu ainda tenho algum remanescente coronário em boca, eu utilizo um pino pré-fabricado, que é o ideal para quando a gente vai utilizar ele para poder fazer aquela férula que eu falei com vocês na aula passada, que é importantíssimo para realmente condicionar e causar essa retenção do material de forma adequada. Então, é basicamente isso, o remanescente. As fotos não estão muito boas, gente, mas essa da esquerda, a gente vê que tem ainda um pedaço de coroa que eu consigo fazer justamente a férula que está exposta aí. Eu ainda tenho, é mínimo, não chega nem aos pés daquele dente de manequim que vocês vão fazer as linhas de orientações, os sulcos, vão unir, vão fazer a conformação. Isso daí é só mesmo o término que vocês vão fabricar, tá? Em boca e fazer o aparecimento da férula. Então, mas eu ainda tenho uma certa condição, ainda tenho dentina para eu poder aderir meu material resinoso. Nesse caso, à direita, a gente vê o quê? Que eu não tenho nada. É como se minha raiz ainda tem uma certa condição de cárie, né, ali na imagem. Ela tá subgengival ou remanescente dentário. Eu não tenho suporte coronário. Então, quando eu tenho mais de 2 milímetros de exposição, eu tenho algum remanescente dentário em boca, eu dou preferência sim pelos pinos pré-fabricados. Esse pino aqui da imagem é um pino edentado, tá? Ele existe sim comercialmente falando, ele é ótimo. Eles são fibras de polímeros. E aí você insere e vai reabilitar aquele paciente com os pinos pré-fabricados.
Agora, se eu tenho menos de 2 milímetros, eu dou preferência pelos núcleos fungidos, que são essas estruturas feinhas aqui, que eu não achei foto. E em relação ao provisório, isso aqui é uma coisa à parte, porque eu vejo que vocês têm muita dúvida na hora que vocês chegam na clínica 3, tá? E vocês se deparam com o paciente. Eu falei para vocês que a questão do provisório é como se fosse, entra naquela característica de urgência. Então, no teu planejamento, o provisório, por mais que a prótese seja a última etapa do teu planejamento clínico com o paciente, o provisório ele está nas primeiras etapas, daquele condicionamento bucal, a adequação bucal. Então, o provisório já está lá. Até para poder servir como base para cirurgias periodontais, servir como base para evitar a contaminação do conduto radicular enquanto está sendo realizado o tratamento endodôntico, porque ele veda aquela coroa. Então, o provisório, ele entra na adequação, né, como tratamento de urgência, até porque o paciente não quer ficar sem o dente. E para confeccionar o provisório, vocês têm que saber confeccionar um provisório retidapino, porque a grande maioria dos casos de vocês vão ser esses, gente. Vão ser dentes fraturados, dentes quebrados, dentes com cáries, dentes com só o remanescente radicular, a raiz residual, assim, só os pedacinhos em boca para vocês reabilitarem. Então, vocês têm que ter isso em mente, né? Não vai ser... Vocês vão praticar laboratorialmente a confecção de provisório em cima de um dente rígido, né? Como se fosse um dente rígido. Mas a grande realidade de vocês vai ser provisório retidapino, tá bom? E é isso aqui. É esse materialzinho aqui que a gente vai fabricar em boca. Lembram do provisório? Vocês cortem aqui o retentor. Isso daqui é um provisório que vocês vão fabricar do mesmo jeito, praticamente, do que vocês fabricaram nas aulas passadas. Só que a adição, em soma a esse provisório, você vai ter que adequar esses pinos provisórios no dente, tá? Para vir uma coisa só em boca, tá bom? Então, imaginem aí. A gente normalmente usa esses pinos metálicos. Eles são rosqueáveis, mas a gente não chega a rosquear. Não sei se vocês lembram na imagem do metálico que eu mostrei para vocês, ele tem uma cabecinha que serve para a gente ligar uma chavezinha e dar um torque, uma presa mesmo desse material. Esse daí, essas rosquinhas, esses anéis, eles servem mais só para aumentar a retenção em relação à resina acrílica. Porque o que fica em contato com a dentina radicular, com a parte interna do conduto, vocês estão vendo, né? É a resina acrílica, não é a rosca. A rosca serve para unir essa resina acrílica ao pino, só para aderir melhor. Então, por isso a gente usa muito esses pinos que são chamados de metal pin. Lá na faculdade vocês têm. Era nos suprimentos, mas agora eu acho que já estão na ilha. Você chega lá e pede, olha, eu preciso do metal pin, aí tem tamanhos diferentes, diâmetros diferentes, para a gente adequar no conduto do dente que a gente vai estar tratando, certo? Então, eu vou passar rapidamente, gente, um vídeo aqui com vocês, que eu queria que vocês vissem como é que se dá essa confecção do provisório retido a pino, né? Que é só a adequação desse material. Aquela adequação da faceta, tá? Ó, vai adequar a faceta do mesmo jeito, a técnica da faceta, remover a palatinha, você vai adequar em relação à altura, tá? Ele fez essa retenção com um fio de orto, gente. Vocês podem também fazer. Lá na faculdade, a gente ainda tem essa facilidade. A gente tem um metal pin, que já é pré-fabricado. É aquele metalzinho que eu mostrei. Mas eu tive muitas vezes que fazer na minha faculdade a inserção com um fio de orto. Ah, eu tô trabalhando no PSF, gente. Faz com fio de orto. Com clipe. Você pode fazer com clipe, certo? Não tem problema nenhum essa retenção. Esse provisório retira a pino. Vocês vão medir ó, o conduto, medir os 2 terços. Vai cortar o pino. Isso eu acho legal, porque é uma demonstração que vocês talvez lidem com mais carga de trabalho. Lá na faculdade, vocês têm a facilidade do metal pin, né? Mas no mercado vocês podem não ter. Então, ó, gente, com uma broquinha que é do kit, que é uma broca circular de baixa rotação, a gente corta com esse discozinho fazendo certas retenções. É como se a gente criasse aquelas retenções do pino metálico. Certo? Adequa no conduto, vê se está descendo naqueles 2 terços que a gente desobstruiu. Vaselina o conduto. Lembrem que a resina acrílica, tudo na vida eu vaselino.
né, o paciente por inteiro, eu estou vaselinando. Então, vaselina bem, e aí começa aquele joguinho com a resina acrílica. Manipulo o líquido, ó, essa é a técnica do pincel, onde a gente molha um pouquinho o pincel, coloca no pó, e aí ele se transforma, né, numa resina maleável. Por favor, gente, isso daí é tão fundamental, limpar o pincel. Lá na faculdade a gente tem um problema muito grande com pincéis, porque vocês às vezes manipulam e esquecem o bichinho à parte. A resina, ela pega presa, né, tanto no dente quanto no pincel. Aí o pincel fica assim, ó, todas as cerdas tudo dura e aí não dá mais para usar. E esses pincéis não são tão baratos quanto os pincéis que vocês usam para colorir, né? São pincéis apropriados, não apropriados, mas com diâmetros, com pontinhas, cerdas melhores do que aqueles que se usa corriqueiramente para desenhar, né? Então, ter o cuidado de sempre, usei, molha no monômero, tira o excesso e deixa limpinho. Então, pronto, ó, você preenche o conduto com resina acrílica e tendo vaselinado muito bem, tá, gente? Porque senão vocês vão cimentar, vocês vão restaurar o pino com resina. Aí une o fiozinho de órfão, o pino. Imagine um metal pin. O metal pin seria a mesma função do fio de órfão, tá? Então a gente ia colocar para reanatomizar com a resina acrílica, ó, como ele fica bem justo. Eu preciso que o retentor, gente, ele esteja justo às paredes. Se ele ficar frouxo, ele não vai ter função. Se ele ficar muito acochado a ponto de ter muita dificuldade de entrar, ele também pode fraturar aquela raiz. Então, tem que ser uma coisa proporcional. Ó, a técnica da faceta agora. Literalmente a técnica da faceta. Coloco em posição o material restaurador, né, a resina, na facetazinha, no interior, e depois vou moldando, remodelando, tirando o excesso, ó. Por trás eu começo a esculpir a palatina também, mesma coisa que a professora Bruna já havia, né, ensinado para vocês, comentado. Ó, os pincéis que ele usa são diferentes, um com a ponta romba e outro com a ponta mais fina. Quem gosta de trabalhar com pincel tem isso, a gente adora diferentes tipos de pincéis na prótese. A gente tem uma ponta mais romba, mais quadradinha, outro que a gente tem a ponta bem mais fininha. Na estética também a gente utiliza muito isso. E aí, ó, quando tá começando a pegar presa, a gente tira todo ele já juntinho. Pronto. Tá feito, galera. Só demarcar, né, orientar o terno e tudo mais, fazer os ajustes com a broca, remover esses excessos com a Max Cut, com a Mini Cut, e depois, se necessário, reembasar, fazer polimento e cimentar. Cimentar como, professora? Com cimento provisório, que é aqueles que a gente conversou, a base de hidróxido de cálcio, hidroceu, hidrocal, ou a base de óxido zinco e eugenol, né? Óxido zinco ou sem eugenol, que vai depender do tratamento que você está fazendo. Se é o contato entre os pontos de contato, ó, ele marca, assim como a gente demarca, e evita desgastar, porque eu preciso de ponto de contato também restabelecido, né, para não criar impactação alimentar. E aí é o polimento, ó, aquelas discos de feltro, o vermelho, o amarelo e depois o branquinho. Ele usa essas borrachas também, para ajustar qualquer desgastezinho que ainda é necessário. Essa borracha, ela desgasta mais do que os feltros. É outro disco de feltro, só que é douradinho. Aí vai depender da granulação e do tipo de material. Tipo, o branquinho é crina de cavalo. Esse rosinho é crina de cavalo. Que aí dá um polimento maior. Esse é o que dá um polimento maior, que é o último que vocês usam lá na faculdade, que é o branco. E aí pronto. Tá? Não é a coisa mais difícil do mundo. Deu para entender, gente? Deu até para tirar alguma dúvida do auditório? Deu sim. Deu? Então, pronto. Essa é a realidade de vocês, certo? Assim, que vocês vão encontrar em clínica. Vocês vão muitas vezes ter que, professora, vale, professora, então vai chegar em clínica e eu vou ter que desobstruir, fazer isso aí tudo ao mesmo tempo? Sim, certo?
Vocês vão ter que se deparar com isso, tá bom? Às vezes eles nem chegam obturados e a gente faz um retentor porque não tem como botar um provisório sozinho ali. Ele tem que ter um retentor. Ah, professora, mas não está tratado o canal. Tudo bem, gente. A gente coloca uma medicação, faz o provisório retira a pino, enquanto ele está fazendo o canal. Quando ele termina o canal, que aí obtura tudo, a gente corta esse retentor. A gente tira, certo? E aí só adequa o provisório, que aí eu vou conseguir ganhar a estrutura. Tá certo? Então, tudo isso são etapas que vocês vão ver que a gente tem que ir pensando e seguindo. Então, assim, eu ia começar a aula por aqui, né, na vez passada, que seria uma revisão da revisão com vocês, que é a necessidade do dente tendo dessa retenção propriamente dita, que seria isso, vocês vão se deparar com dentes assim em clínica. Então, esses dentes vão chegar para vocês e vocês vão analisar se necessitam ou não de uma retenção, que vai depender da quantidade remanescente em boca e qual tipo de material que vocês vão utilizar, tá? Então, era a revisão que eu ia fazer com vocês, mas como eu não tinha dado aquela parte, eu preferi dar, né? Então, os princípios básicos de 2/3 de desobstrução e 1/3 de largura, e vocês vão avaliar a necessidade, né, daquele retentor não em boca. Nesse caso aqui da imagem, a gente vê sim a necessidade de um retentor, porque eu não tenho onde se fixar, onde reter, onde colocar um provisório e ele consiga ficar. Né? Vocês imaginam aí que todos aqueles princípios que vocês aprenderam de convergência das paredes, de forma do preparo, de término, eles não têm a condição de ser realizados nessa estrutura remanescente que a gente tem em boca do dente 21. Então, a gente precisa criar uma retenção para depois criar um preparo propriamente dito. E os tipos, como a gente estava conversando, são os núcleos metálicos, essa imagem de cima, ou os pré-fabricados, núcleo metálico ou núcleo cerâmico, né? São os núcleos fundidos. E os pré-fabricados que podem ser metálicos, de fibra de carbono ou de fibra de vidro. Tem também os de fibra de quartzo. Esse aqui eu já falei para vocês, perdão. E a técnica propriamente dita de confecção, gente. Então, do núcleo fundido, como é que seria essa técnica de confecção? A gente normalmente indica o núcleo fundido para dentes que têm poucos elementos a serem modelados, isso é, às vezes a gente tem uma reabilitação, que vocês não vão pegar esse tipo de reabilitação ainda, mas a gente tem casos que a gente tem 10 dentes em boca para poder reabilitar com necessidade de retentores. Eu não tenho condições de fazer 10 modelagens de pino ao mesmo tempo. Então, a gente usa a técnica direta em dentes que seja um único dentinho, tá? Um único dentinho, você vai lá e vai fazer essa técnica que a gente diz como técnica direta, que é a modelagem do conduto. Os canais, eles não podem ser divergentes, isso é, eu não posso ter um canal, por exemplo, no molar, um canal aqui e outro assim. Porque aí eu não vou ter uma adequação, eu não vou conseguir colocar o metal. O metal, ele não sofre aquela maleabilidade, gente, ele não sofre flexão. Então, depois que você modelar e mandar ao laboratório confeccionar, aquele metal, ele fica daquele jeito e acabou. Se ele não entrar no conduto de forma passiva, se eu tiver que entrar de forma ativa, empurrando, ele vai quebrar ou o dente ou ele, porque não vai ser viável, tá? Então, não pode canais muito divergentes. E quando a gente tem pouco remanescente coronário, a gente indica a utilização de um núcleo fundido, né? Menor que 2 milímetros. Então, para essa técnica direta, o que a gente utiliza? O material de desobstrução, que seria a broca piso, a largo, né? É o mesmo nome. Ou a broca Gates. Eu, hoje em dia, dou muito mais prioridade à broca Gates, como a gente conversou, pela não existência da pontativa. A Gates, ela não tem a pontativa, então ela evita qualquer olha, tá fugindo as palavras hoje. Qualquer desvio daquela desobstrução, podendo causar certas iatrogenias, certas perfurações durante o ato de desobstrução do dente. A pisa e a larga, ela tem essa pontativa maior, então muitos dentistas ainda preferem ela, tá bom? Mas ela tem a pontativa, então ela pode causar perfurações. Então, você pode utilizar as brocas, né, para desobstrução, a resina acrílica, que no caso a gente usa a Duralay, que é uma resina vermelha, é uma resina acrílica, ao invés de ser de cor do dente, a gente usa essa vermelha, porque ela, na sua composição, gente, a Pattern, por exemplo, que eu adoro, que é também um tipo de resina Duralay, ela tem uma resistência e uma estabilidade muito boa, porque é um material que a gente vai ter que mandar para o laboratório, ele vai ter que ser fundido, ele vai ter que ser derretido, e no lugar dele ser
injetado o metal ou a cerâmica para depois vir para a boca. Então, tem que ter uma estabilidade nesse processo de envio. Tem que utilizar vaselina. Tudo que for mexer com resina acrílica tem que ter vaselina, isso não pode esquecer. Filme radiográfico, espátula 7 e pote d'água. O filme radiográfico é para quê, professora? Porque na hora da desobstrução, a gente tem que ir na radiologia várias vezes, às vezes, para poder ter a comprovação de que foi desobstruído corretamente, tá bom? Então, a gente tem, normalmente, a radiografia inicial do paciente, lá, o conduto bem bonitinho, assim, no caso, bem obturado, tá ok, não tem lesão, tá tudo direitinho, a gente vai partir para desobstrução. Nesse caso que eu peguei certo da internet, gente, porque eu não tinha um caso de núcleo fundido fotografado, a gente às vezes esquece essa parte, tá? Peço desculpas. Nesse caso, hoje em dia, eu utilizaria certeza um pino de fibra de vidro. Mas imaginem que há algum tempo atrás não existiam esses pinos pré-fabricados, era muito mais caro, era muito mais difícil, né, por causa da inexistência dos cimentos resinosos. Então, se utilizava muito núcleo metálico fundido para tudo, tá bom? Então, a gente tem ainda uma quantidade de remanescente muito boa, então daria para usar sim um pino de fibra de vidro. Então, imaginem aqui, eu não tenho remanescente, então eu vou utilizar o meu núcleo fundido. Eu vou desobstruir, o protocolo é desobstrução, tá bom? Desobstruo, aí já é outro dentro, desobstruo o conduto e eu vou utilizar um chamado pinjet. Esses nomezinhos são ótimos, né? Metal pin, pinjet. Pinjet é essa estruturazinha em vermelho que tem 3 cabecinhas, vocês estão vendo? Ele é um pino já pré-fabricado também em resina acrílica Duralay, vermelhinha, que você só vai adequar no conduto e vai fazer a mesma coisa como se você estivesse fazendo um provisório retiro a pino. Vai modelar o conduto com aquela resina acrílica. Então, vocês vão colocar com um pincelzinho, vaselina o conduto, coloca com um pincel dentro a resina Duralay, coloca esse pinozinho, né, que é o pinjet, que já vem pré-fabricado, que vocês também têm essa mordomia, porque na minha época de faculdade isso não existia, né, não tinha como comprar pinjet, então a gente tinha que fabricar, a gente pegava um pouquinho de resina acrílica Duralay, fazia umas cobrinhas, né, umas minhoquinhas, bem fininhas, deixava lá pegando presa, aí depois ia cortando e dando um acabamentozinho para a gente poder adequar no paciente. Também é uma forma viável, tá, gente? Ah, não quero gastar com metal, com pinjet, não, é bem baratinho, mas não quero gastar onde eu estou trabalhando, não tem, né? Porque isso acontece, vocês estarem em certas clínicas, certos consultórios, locais que não vão ter esse tipo de material, vocês podem fazer isso, tá? Com a própria resina acrílica, com a própria Duralay, vocês podem utilizar e fabricar esses pinos. Depois que você coloca no conduto, você sobe a parte do preparo. Então, eu modelei o conduto, igual aquele provisóriozinho. Modelei o conduto, tirei, eu consegui ver todo o meu formato de raiz de acordo com a minha desobstrução. Eu coloco novamente em boca e começo a esculpir. Dessa vez não é um provisório, dessa vez é um preparo daquela coroa. Como se eu estivesse desenhando o preparo que eu conformo, que eu adquiro com a minha broquinha durante o preparo coronário para a coroa. Então, ao invés de eu desgastar o dente, dessa vez eu vou criar o preparo com resina, né, no caso os pinos pré-fabricados, ou com a própria Duralay, nesse caso dos metálicos fundidos. Então, eu vou esculpindo até formar esse preparozinho. Seguindo todas aquelas conformações, tá, gente? Ó, as paredes tendendo a ser convergentes, com ângulos arredondados, o término bem copiado, as cuspidezinhas em caso de dentes posteriores, como a gente vê na imagem à direita, tá bom? E aí eu vou mostrar também o vídeo, porque eu adoro vídeos, tá? Eu acho que fica mais visível para vocês, né? Já que vocês também nem estão tendo as práticas para poder demonstrar essa etapa. Então, como é que se dá a modelagem do pino intracanal com a resina Duralay e a confecção do núcleo metálico fundido, tá bom? Então, eles têm que radiografar, ver se a desobstrução tá ok, se o término tá feito, vocês têm que fazer o términozinho em boca, tentando construir aquela férula, o mínimo de férula possível. Então, desobstrui o conduto, tá? No caso, ele está desobstruindo com outro material que talvez vocês conheçam, né? Eu espero que sim, que é o calcador de Paiva, que é o que vocês utilizam para calcar, para poder condicionar, né,
a gota pecha no interior do conduto, mas que agora a gente está usando para desfazer, eu acho máximo, para tirar o que vocês fizeram, tá? Então, a gente usa o apiso, né, a broca larga, as gates, aí não tem tanto problema, né, vocês estão no manequim. Mas lá na faculdade vocês vão ver que os professores de endodontia, todos que vão orientar juntamente com a gente os casos de vocês de desobstrução, lembrando que isso acontece isolado, tá? O manequim a gente não precisa muitas vezes, mas o do paciente vocês vão ter isolado para desobstruir. Aí o Pinjet, ó, é esse materialzinho aqui, ó, que já vem prontinho, você só faz adaptar em boca. Aí, normalmente, ele tá frouxo em relação ao conduto e tudo mais. Então, a gente vai lá, adapta. Tem gente que gosta já de cortar previamente, tem gente que gosta de cortar só depois, manipular. Isso vai de cada um, tá bom? Vaselina o conduto e toda a região, resina acrílica, eu sempre vou vaselinar, porque senão vai grudar. E se grudar, fica lá. Eu vou ter que ir com uma broca tirar. Então, imagine a dificuldade de tirar dentro de um conduto uma resina acrílica. Gente, aí é aquela coisa, vai de cada profissional. Tem profissional que prefere usar a técnica do pincel, vai molhando e colocando dentro do conduto. Não tem problema, pode fazer assim, igual do provisório, como eu mostrei para vocês. Mas tem também essa técnica que eu também adoro, que é misturar diretamente a resina, né, o pó e o líquido, como a gente faz a técnica da bolinha, mistura o líquido juntamente ao pó, vai condicionando e colocando dentro já do conduto já preparado, tá bom? Vocês vão ver que em muitos casos eu gosto de usar as duas técnicas. Gosto de usar para uma parte o pincel, outra parte eu já misturo a resina e o pó já coloco inserida. Isso daí vai dar habilidade de vocês. Tem dentista que só gosta de trabalhar com pincel, tem dentista que só gosta de trabalhar já com a resina pronta. E tem eu, no caso, e vários outros que gostam de trabalhar com os dois. E aí vocês vão testando e vendo qual é o melhor para vocês. Ó, aí eu tô modelando o conduto. Sempre lembrar de fazer esse movimentozinho, gente, ó. É como se eu estivesse tirando e colocando. Eu não tiro completamente, mas é para a resina, mesmo vaselinada, se você esquecer ela lá, ela vai expandir. E na hora que ela expande, ela acaba. Ela veda aquilo ali, você não consegue tirar. Por mais que você tenha vaselinado, às vezes. Então, para evitar a fadiga, né? A gente faz esses movimentozinhos para evitar que ele se grude, que ele fixe muito nessa região, tá bom? Ó, modelagem. Ah, não ficou boa. Ele fez de novo. Ele reembasou essa modelagem, né? Ele colocou mais resina ali dentro para copiar melhor o técnico. Aí ele vai começar a formar o pré-pago. Com o núcleo lá na boca, né? Já pré-modelado, a gente começa a confeccionar o preparo que vocês têm que ter em mente, aquelas conformações todas, as paredes convergentes, ângulos arredondados, término exposto, palatina com um símbolo determinado, as inclinações pelo vestibular, deixa eu ver a altura desse preparo, tudo isso tem que estar em conformação. Pegou preso, a gente vai removendo. Ainda tá mole um pouquinho, mas a gente fica tirando e colocando para evitar que ele pegue preso total dentro de boca, porque aí fica difícil de tirar. Isso aí, gente, às vezes é muito difícil fazer em boca, tá? Às vezes a gente tira esse núcleo, esse remanescentezinho e faz fora da boca. Vai depender da quantidade de remanescente que eu tenho no paciente. Porque senão fica voando na hora que você coloca a broca. Aí você começa a esculpir o seu preparo. Ó, altura, verificar a altura, ó, né? Conformação palatina. E pronto.
Manda para o laboratório dentro de um recipiente com água. Vale, professora, por quê? Porque lembrem-se que a resina ela fica soltando um número residual. Então, para não ocorrer deformações daqueles materiais, a gente utiliza tipo num saquinho de din-din ou num potezinho. Vocês colocam esse pinozinho que vocês modelaram, que vocês construíram, preparam dentro da água e manda para o laboratório. Preferivelmente em um ambiente que não possa sofrer deformações, né? Pode ser amassado, quebrado, manda para o laboratório, aí eles vão usar isso aí, gente, aí eles usam um cadinho, que eu tenho o maior interesse de um dia levar vocês no laboratório para vocês verem. Ele coloca esse núcleo dentro de um molde de gesso, ele coloca gesso ao redor desse núcleozinho que vocês prepararam, e aí bota um canal. Aí, quando ele bota numa máquina que ele começa a centrifugar, começa a derreter em altas temperaturas um metal, e eles injetam nesse canal, que aí a cera, a resina, ela derrete em grandes temperaturas. Ele injeta esse metal fundido dentro desse gesso que tem o teu núcleo, e ele ocupa o lugar que é preenchido pelo núcleo que tu modelou. Então, aquilo ali vai ficar igual ao que tu fez, porque depende dele para ser feito. Entendem? Eu sei que é meio complicado de entender, é só uma curiosidade, gente. Pra vocês não ficarem dúvidas. Então, depois de você modelar o conduto, mandar para o laboratório, vai chegar a peçazinha em metal para você provar em boca. Aí vocês vão provar, fazer qualquer ajuste, se necessário, tá? Com broquinha, a gente marca com carbono e faz esses ajustes até conseguir a instalação da peça em boca de forma adequada. E aí a gente cimenta, se tiver tudo ok. Aí a cimentação, a gente utiliza todo o protocolo de asepsia do conduto, né? Remove qualquer impureza, clorexidina, irriga com clorexidina, seca bem, porque o conduto tem que estar muito bem, muito seco para poder ser cimentado. E o cimento que normalmente a gente utiliza em núcleo metálico fundido seria o fosfato de zinco, tá? Que é um cimento barato e que não necessita da luz nem de empresa química para atuar, já que vai estar lá dentro do conduto, tá bom? Então, a gente utiliza o fosfato de zinco, manipula ele, coloca, instala na boca e coloca o provisório. Professor, eu posso fazer algum ajuste depois de cimentado? Não. A preferência é que você não faça nenhum ajuste nele depois de cimentar. Por quê? Porque esse cimento, gente, eles têm um tempo de presa final do material, que chega a ser em 24 horas. Então, eles pegam presa inicial, eles ficam duro, colados em 5 minutos, tá? Esse é o tempo de presa inicial. Tá quase 80% da presa, 90% já instalada. Só que o restante da presa, ele só toma depois de 24 horas, durante essas 24 horas. Então, a gente precisa evitar mexer, porque na hora que eu mexo, eu coloco uma broca ali que funciona por vibração, eu causo microtrincas naquele cimento que ainda não está endurecido, que ainda não está com presa total. E aí, essas microtrincas podem causar falhas na cimentação futuramente. Então, depois de cimentar, isso serve para qualquer cimento. Depois de cimentado, a gente não mexe. Por isso que eu fico assim, às vezes meio chateados com vocês, enfim, quando vocês esquecem de cortar o pino de fibra de vidro antes de cimentar, porque se eu tenho que cortar depois, eu tô causando essas microtrincas na cimentação, e aí não fica adequado, tá bom? E aí, a técnica indireta do núcleo fundido. Vocês não vão realizar isso em faculdade, tá? Só em cursos de especialização. Esse caso aqui é uma reabilitação que eu preciso de núcleo fundido nesses 6 elementos anteriores aqui da figura. Então, eu preciso vale, professor, eu vou ter que modelar um por um, você ia demorar a manhã inteira, pelo menos, para fazer isso. Aí a gente usa dessa técnica indireta, que é mandar o laboratório fazer. Como é que eu mando? Eu moldo os condutos com silicona. Eu injeto silicona dentro de cada um desses condutos, puxo com a silicona pesada e aí mando para o laboratório como se fossem os condutozinhos assim, ou o modelo já em gesso para ele fabricar. Ele vai modelar em resina acrílica, ele vai ter o modelo de gesso como se tivesse os dentes do paciente e o conduto que tu desobstruiu, certo? Ele vai pegar o pinjet, vai modelar cada um, porque lá no laboratório ele tem esse tempo, né? O trabalho dele é esse, e aí vai fabricar cada um desses núcleos para a gente instalar depois em boca. É um tipo de procedimento que vocês não vão realizar em faculdade, né? Vocês têm que ter o conhecimento que acontece, mas vocês não vão realizar porque vocês não têm essa modalidade terapêutica
lá na faculdade. Vocês vão ter que sempre reabilitar, por exemplo, um único dente. Então, não há necessidade. Então, nessa técnica, a gente leva a silicona dentro do canal e é obtida uma moldagem para a confecção do modelo do próprio conduto. É uma técnica até mais complicada, tá? E os pinos pré-fabricados. Queria recordar aqui com vocês uma regra básica, mas que muitos esquecem durante a confecção, então eu quero deixar bem claro. A gente evita desgastar o pino de fibra de vidro. Isso é, professor, o meu pino de fibra de vidro, porque a gente compra ele pré-fabricado, ele de tamanhos diferentes. A gente tem diâmetros de meio, de 1, vai de 2, a gente vai variar. Aí o que tem lá na faculdade só tem um. Vixe! O professor não entra no meu conduto, e agora eu vou largar o conduto? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Se nesses casos vocês estão em um ambiente de trabalho que só tem o número 1, aí a gente desgasta um pouquinho mesmo, certo? Isso vai acontecer de às vezes eu pedir para vocês. Mas dentro do consultório de vocês não vão usar dessa técnica, tá? Porque às vezes a gente depende do local que a gente está trabalhando, dos materiais disponíveis que existem lá, para poder realizar a técnica adequada. Mas dentro do consultório depende só de vocês. Então, vocês não vão realizar, porque o procedimento adequado é nunca desgastar o pino de fibra de vidro. Então, lembre-se bem, o professor está falando da forma adequada. Às vezes, ela vai dar um toquezinho para você de fazer uma coisa errada, mas não vai inviabilizar o tratamento. Vocês não vão decorar isso, tá? Vocês vão decorar que vocês não vão desgastar o pino de fibra de vidro, porque o normal é vocês terem pelo menos o meio. Se vocês tiverem só o meio no consultório, já é ótimo, porque o ideal é sempre vocês reanatomizarem esse pino, que é colocar resina, como se estivesse reembasando, modelando aquele conduto com o próprio pino pré-fabricado, tá bom? Então, os tipos de pinos, a gente tem esses escalonados com fibras de polímeros de quartzo, a gente tem os metálicos rosqueados, que, né? Sim, vocês veem que ele tem uma cabecinha que a gente coloca a espátulazinha e vai fazendo toque ou a rotação, as fibras de carbono e os meus preferidos são os pinos de fibra de vidro, né? Esses daqui da imagem, que são utilizados em única sessão clínica, então essas são as vantagens dele. Eu não preciso modelar o conduto para depois mandar para o laboratório fazer, com uma semana me entregar, eu provar em boca, ver se está ok. Se não tiver, às vezes eu tenho que refazer. Outras vezes tá ok, eu já cimento, tem vezes que realmente a gente tem que refazer, tá bom? Então, você perde aí de 1 a 2 sessões clínicas. Então, nesse pino de fibra de vidro, ele tem uma qualidade muito boa, então por isso que muitos dentistas estão associando em vários tipos de tratamento. Por quê? Porque na mesma sessão que eu desobstruo, eu já posso colocar meu pino de fibra de vidro e mandar um provisório mais legal para casa, mandar uma restauração mais retentiva para o paciente. Então, ele já tem essa qualidade. Tem um menor custo em relação a alguns materiais, por exemplo, o núcleo cerâmico, ele é estético, né? Mas o núcleo cerâmico, ele é mais caro do que um pino de fibra de vidro. E tem uma economia de tempo para o paciente, porque isso conta também no valor de vocês, né? Se eu tenho uma sessão a menos, eu tenho um espaço ocupado a menos para aquele paciente, que eu posso colocar outro paciente, outra fonte de renda. Então, vocês também têm que pensar um pouquinho nesse lado comercial. Lógico que eu não tenho a férula, eu não tenho remanescente dentário, então não adianta também infringir a regra, eu só quero usar pino de fibra de vidro, porque é melhor nesse sentido. Ele tem suas limitações e os seus usos. Ele é estético, normalmente ele é branco, tendendo ao branco ou translúcido, porque tem marcas comerciais que você vê ele mais esbranquiçado, devido ao material radiopaco que eles colocam, né, que eles inserem para a gente poder visualizar em radiografia. O modo de fratura, ele é favorável, como eu falei para vocês, normalmente ele quebra antes de quebrar o dente, então isso daí é um pouco mais favorável, né, porque a gente evita perder aquele elemento dentário. E o módulo de elasticidade, ele é bem semelhante ao dente, então ele consegue ter essa maleabilidade, coisa que o metal não consegue, né? O metal, ele não é maleável, ele não tem um módulo de elasticidade semelhante ao dente, ele é daquele jeito e ele não sofre deformações, ele não aguenta deformações. O pino, ele aguenta, tá? Fácil remoção, ele não é, a imagem não tá muito boa, gente, mas imaginem aqui
eu queria que vocês imaginassem o quê? Quando a gente cimenta um pino de fibra de vidro, a gente tem que ter todo o cuidado, o protocolo de cimentação necessário, como a gente vai ver, para evitar que esteja erros. Se eu tenho um erro, isso daí vai acabar ocasionando uma necessidade de remoção daquele pino. Imagina, eu estou com um material que é quase translúcido, cimentado com um material que é resinoso, que vai dar cor do dente, né? E eu vou ter que entrar com uma broquinha, uma 1011, 1012, dentro do conduto e ir tirando até o ápice da minha raiz. Para vocês que às vezes acham, meu Deus do céu, endodontia é só no toque. Imagina você ter que entrar com uma broca ativa dentro desse conduto no toque, né? Porque você não visualiza. A gente, normalmente, quando vai realizar essa remoção do pino de fibra de vidro, eu rezo pelo menos um terço, na vez que eu tive que fazer, porque é um tratamento complicado, pode causar uma iatrogenia, não é uma intenção do paciente, do profissional, mas ele pode sim, já que é um tratamento de risco, ocasionar certos desvios. Eu, hoje em dia, particularmente, porque eu fui mais para a área da prótese, né? Vocês sabem que eu fiz endo no começo, então eu gosto muito dessa área, mas como eu fui mais para o lado da prótese e não pratico tanto a endo no consultório, eu prefiro encaminhar para um endodontista, professor Sérgio, professora Dana, porque eles têm microscópio, eles têm materiais que removem, eles têm a mão melhor, né? O condicionamento já profissional para remover esses pinos, nesses casos, tá? Então, eles não têm uma fácil remoção. Cuidado, por favor. Então, as desvantagens deles em relação aos outros materiais, como os núcleos. Vocês veem essa radiografia aqui lá de cima, vocês conseguem ver a sombra dele dentro do conduto. Tem marca comercial, gente, que não tem material radiopaco, tá? Nele. Então, quando a gente olha um conduto de um paciente que chega, ele não, eu fiz o pino, eu paguei o pino. Aí você olha a radiografia, você não vê nada. Você vê um conduto vazio. Vale, esse dentista é doido, colocou, fez a desobstrução e esqueceu do pino. Às vezes o pino tá lá, tá? E aí a gente abre o dente e tudo, e às vezes o pino tá lá. Eu detesto essas marcas comerciais que não têm radiopacidade no núcleo, porque a gente não consegue enxergar. E a gente não consegue comprovar o tratamento. Tá? Mas normalmente as melhores marcas, ela tem essa radiopacidade leve. Você consegue ver uma sombra do núcleo do pino dentro do conduto, tá bom? Ela tem uma menor adaptação às paredes do conduto, já que ele é pré-fabricado. O núcleo fundido, ele é moldado, ele é de acordo com o conduto que tu fizer. Se tu fizer um conduto oval, tu vai moldar ele oval. Se tu fizer um conduto mais circular, tu vai... Se tu fizer uma fenda, um encaixe nesse pino, ele vai ser moldado com esse encaixe. Então, tu vai simular com o núcleo aquilo ali que tu tá fazendo. Né? Tu vai copiar com fidelidade. Os pinos, não, eles são pré-fabricados. Então, quando você coloca, às vezes eles ficam frouxos, outras vezes mais acolchados, outras vezes eles ficam meio irregulares na superfície. Então, há necessidade também dessa reanatomização dos pinos muitas vezes, né? Necessidade de maior remoção da dentina intraradicular para poder adaptar ao pino que você tem no consultório, às vezes. Flexibilidade é o maior risco de deslocamento do conjunto pino-núcleo. Então, ele tem uma maior flexibilidade. Além da maleabilidade dele, por eles serem mais flexíveis, às vezes eles têm a capacidade de sair do conduto, né, se não bem cimentados. Então, tem essas desvantagens em relação aos outros materiais. Tá bom? E realizar o preparo radicular, como é que se realiza o preparo dos pinos de fibra de vidro? Mesma coisa, tá aí, né? Realmente é o protocolo com pinos. Tem remanescente, é uma área estética, a gente utiliza pino pré-fabricado, pino de fibra de vidro. A gente tem mesmo protocolo, tá? Onde a gente vai desobstruir o conduto com as brocas, isolado, a gente desobstrui. Depois de desobstruir, a gente vai provar o pino, né? A gente bota um stopzinho ou marca de canetinha ao local que a gente mediu. Aí o pino, tem pino de fibra de vidro que já vem com essa porção coronária associada, né, que a gente já compra pré-ponto, tem outros que a gente tem que fazer com resina composta, gente. Mesmo jeito que vocês fizeram da Duralei, vocês vão fazer com a resina composta, esculpindo esse preparo, que é até mais fácil, né, para vocês, porque vocês já manipulam a resina composta. Então, eu vou instalar o pino, e aí o protocolo de cimentação desse pino vai ser diferente, tá?
vai ser diferente no sentido de eu vou ter a necessidade, às vezes, do condicionamento da dentina, do condicionamento do pino, de um sistema adesivo, de um cimento, vai depender do tipo de cimento, se é um cimento autocondicionante, autoadesivo ou um cimento convencional. Então, isso daí eu quero falar com vocês, mas na próxima aula, porque aí eu acho que é muita informação, né? E eu queria que vocês se atessem aqui aos princípios nessa aula e às técnicas, para depois a gente vir com os tipos de cimento relacionados à cimentação do pino de fibra de vidro, que aí cada um muda o protocolo. Aí eu vou chegar para vocês bem direitinho com esses protocolos, a gente usa até para revisar, para poder conversar sobre isso e depois fazer as questões na próxima quinta, tá bom? Lembrando a todos. E segunda-feira que vem também vai ter aula, tá? Vai ter as questões e eu tô planejando o teste que eu devo inserir na plataforma ainda hoje para vocês darem uma olhada, uma estudada, e aí segunda-feira a gente está comentando juntamente com o professor George. Então, praticamente, a gente sempre vai ter a desobstrução, a limpeza do conduto, que aí vocês podem utilizar o EDTA para retirar a esmieleia. Depois de remoção da esmieleia, que fica, né, no remanescente radicular, a gente utiliza o tratamento que é viável, se é o condicionamento ácido ou só a lavagem, para posterior secagem e cimentação dos pinos, tá? Você coloca o pino, aí essa imagem do meio tá faltando um xizinho. Eu quero que vocês botem na cabeça o xizinho do PDF de vocês, o xizinho. A gente não usa lentulo para colocar o cimento dentro do conduto, tá? Não usa. Cimento resinoso a gente não usa. Porque na hora que a gente coloca a lentulo, ele meio que aquece esse cimento. E quando você aquece esse material, você acelera a presa. Então, quando você coloca a lentulo dentro, com o cimento, isso é para cimento endodôntico, para cimento resinoso, cimento em prótese, a gente não utiliza lentulo. A gente embebe o pino, isso é, essa imagem mais à esquerda do vídeo de vocês. A gente coloca o pino de fibra de vidro e coloca muito cimento, você mela o cimento no pino e insere dentro do conduto. Então, é isso o que vocês realizam, tá bom? Não com lentulo. Coloca o pino e o pino instalado, vocês vão cimentado, né? Vocês vão fotopolimerizar e aí vocês vão subir em resina composta o restante do preparo, dando toda aquela conformação inicial, tá bom? Eu vou mostrar um vídeo também para vocês em relação à cimentação. Só trazendo um trabalho aqui que eu gosto bastante, porque assim, quando eu estava estudando, gente, retentores, eu lembro da minha época, assim, dizer, sim, mas eu vejo na clínica e várias pessoas fazendo com pino de fibra de vidro. Quer dizer que se eu fizer um pino de fibra de vidro em um dente que tem pouco remanescente, isso vai quebrar? Isso não vai ter retenção? Aí estudos já estão bem, né, já tem muito estudo analisando isso, e a questão da fratura, não existe diferença estatística entre um pino metálico, né, um núcleo metálico, ou um pino pré-fabricado. Então, a gente tem uma resistência desses dois materiais muito boa, tá? Independente, muitas vezes, da quantidade de remanescente. Então, a fratura não tem tanta diferença. Mas o tipo de fratura tem diferença, tá? E a quantidade de férula, que isso aí já também está protocolado. Se eu Professora, tenho... Oi? A senhora pode só voltar naqueles passos do último slide, acho que é no 8 e no 7. Isso, rapidinho, peraí. Tem alguma dúvida? Pronto. Não? Não? Tá. Isso daí, gente, na quinta-feira vai ter de cada cimento, tipo no cimento autoadesivo, como é que se faz o protocolo. Vai ter todo esse protocolo descrito para vocês, porque fica mais fácil do que eu jogar vários protocolos agora. Eu quero que vocês entendam a desobstrução, a reanatomização, reembasamento dos pinos, sempre a mesma coisa, e a confecção dos preparos. Tá bom? Vocês vão ver. Agora, o protocolo de preparo dos pinos, preparo do conduto, a gente vai ver de acordo com o tipo de cimento resinoso que a gente vai estar usando. Então, só para trazer para vocês alguns trabalhos, a gente depende muito da quantidade de remanescente, assim, se existe a férula ou não, para dar uma maior resistência àquela estrutura. Se eu tenho remanescente, né, ou não, ou se o material que eu estou utilizando, eles têm uma resistência muito proporcional hoje em dia, o pino de fibra de vidro e o núcleo metálico. Mas, quando acontece de fraturar, como eu falei para vocês e trago um trabalho mostrando isso,
né, cientificamente, porque a odontologia ela tem que ser baseada em evidências para estar a gente falando aqui para vocês. O que acontece? Quando ocorre a fratura, não tem diferença na quantidade de fraturas, mas quando ocorre no pino de fibra de vidro, como eu falei, normalmente ocorre no pino, o descolamento do pino, o pino se quebra, enquanto o núcleo fundido normalmente está correlacionado à fratura radicular. Então, por isso, existe essa, vamos dizer assim, tem muita gente que está deixando de usar muito em casos núcleos fundidos. Tá certo? Então, tem que ter também essa visão crítica, porque vocês vão se deparar muitas vezes na clínica, vixe, professora, eu saí da faculdade, eu não fiz um núcleo fundido, só usei pino. Porque hoje em dia, com o advento dos cimentos resinosos, com as tecnologias, com a instalação de ferro, muitas vezes a gente faz uma extrusão ortodôntica, né? A gente puxa com o dente um pouco mais para baixo, faz aumento de coroa. Então, todas essas técnicas que muitas vezes eu não tinha acesso, gente, na faculdade. Eu não fiz uma cirurgia periodontal na faculdade, sabe? Só pela teoria, olha lá, acho que eles deram gengivectomia, foi muito. Então, eu não tinha acesso a esses tipos de tratamento, né, antigamente, né, há 10 anos atrás. Então, normalmente a gente utilizava o núcleo metálico fundido pela própria situação. Mas se a gente tem condições de fazer uma extrusão, fazer uma movimentação ortodôntica, fazer um aumento de coroa, ter um remanescente dentário e colocar um pino de fibra para se adequar à estética e todas as características dele, hoje em dia a gente utiliza muito esses materiais pré-fabricados, tá? Vou sendo bem sincera com vocês. Mesmo trabalho, né, não teve diferença significativa na sobrevivência desse tipo de restauração. Trabalho no Journal Dentistry, em 2014, acompanhada durante 3 anos, né, entre os metais e os fibras de vidro, fibra de vidro. Então, passo a passo do pino de fibra de vidro seria a desobstrução, tá? E a instalação do pino de fibra de vidro no conduto, ver se está tudo ok, radiográfico, ver se não tem gutta-percha ao redor da parede. Se tiver, tira de novo, bota o pino, radiográfico. Se ele desceu no conduto, ok. Se ele vai ter a necessidade de uma reanatomização, aí a reanatomização dele, gente, no pinjet, lembra, vocês colocaram resina acrílica Duralay. No pino de fibra de vidro, a gente não coloca Duralay, tá? A gente não coloca resina acrílica, a gente coloca resina composta no próprio pino. Tá bom? A lavagem do conduto, trazendo rapidamente aqui para vocês a necessidade desse estudo, né? Que é a lavagem do conduto que vocês fazem previamente à cimentação. De preferência, evitem sempre o hipoclorito de sódio na hora da cimentação, porque ele interfere com a polimerização do cimento. Outra coisa que está sendo utilizada, né, também são a clorexidina, que tem aí é outro trabalho, ela tem um resultado muito bom na clorexidina para evitar a contaminação, a irrigação por até mesmo soro, e as partículas, nanopartículas de prata também têm sido muito utilizadas. Isso daqui eu vou pular um pouquinho, tá? Porque aí vai ser o que a gente vai conversar na próxima aula. E mostrar para vocês aqui um caso, tá certo? De cimentação de pino de fibra de vidro em um paciente com intenção de reabilitação desse dente anterior. Esse dente tem uma certa coloração diferenciada, tá? Paciente jovem, teve um trauma e já tinha feito mais de 3 vezes clareamento e ainda assim teve essa diferenciação. E aí precisou, depois de vários tratamentos, da necessidade de uma coroa, tá? Isso era um caso antigo, a gente não tinha muitas facetas na época, nem condições, porque não adianta colocar só uma faceta, muitas vezes a gente tem que colocar 2 ou 4 para mimetizar aquele dente. Então, às vezes é mais fácil colocar só uma coroa naquele paciente. Eu, hoje em dia, faço faceta, tá? Nesse caso, mas antigamente, há uns 10 anos atrás, realmente, num caso desse, onde a gente tentou clareamento externo, não conseguiu mudar a cor. Tentou clareamento interno, não conseguiu mudar a cor, gente. A gente parte para condição de coroa, porque é como a gente consegue tentar sanar aquele problema do paciente, né? Então, a gente realiza todos os protocolos não invasivos, de não desgaste da estrutura dentária. Não conseguindo isso, a gente começa
atentar à questão já da mais invasiva de desgaste, que são as coroas, tá bom? Então, essa é uma indicação também. Aí, nesse caso, foi feito o preparo, a gente notou que o conduto, ele era bem frágil, as paredes também bem frágeis, e aí a gente deu preferência a colocar um retentor intrarradicular para poder aumentar a retenção daquele material restaurador. Ele tinha uma boa quantidade de remanescente, muitas vezes se eu tivesse um conduto apropriado e esse dente não fosse tão fragilizado devido aos vários tratamentos que ela já sofreu e ao próprio trauma, a gente teria, sim, usado só aquele remanescente, ou só isso daí, para poder colocar a coroa, que já tem um remanescente legal. Mas como a gente pensou a longo prazo, a gente preferiu colocar o pino de fibra de vidro, tá bom? E aí, desobstruir o conduto com a broca Gates, que o pino, ó, vocês conseguem enxergar as fibras dentro do pino, como se fossem umas ranhurazinhas assim na resina. É bem legal. Aí a gente coloca o pino dentro do conduto, mede, aí depois que você desceu, comprovou que você já desobstruiu tudo, não tem mais gutta-peste, ele tá no tamanho adequado, tá num contorno adequado, ele não tá muito frouxo, nem muito acolchado, que aí a gente reanatomiza se necessário, a gente corta o pino na altura da cúspide, 2 milímetros abaixo na altura da incisal da cúspide. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar um cimento convencional, tá? Já passando para vocês. A gente faz um tratamento da superfície do pino com ácido fosfórico a 37%. Depois a gente passa o chamado silano, que é um agente de união desse cimento resinoso. Então, sempre que eu vou usar cimento resinoso em pinos e em substâncias cerâmicas, normalmente a gente utiliza o silano, que é o que vai unir essas estruturas, é como se fosse a cola. No conduto, eu também utilizei o ADTA, removi a esmieleia, eu vou utilizar o ácido fosfórico a 37%, irrigar, secar, e aí colocar adesivo nos dois, né? Esse aqui era um cimento autoadesivo, então eu não precisei do condicionamento do adesivo, mas normalmente a gente passa o primer, o adesivo no pino, o adesivo no conduto, e a gente coloca o cimento no pino e instala dentro do conduto. Ele já fica prontinho, gente, ó. A gente tira o excesso do cimento, fotopolimeriza e depois restaura. Não tem muito segredo em relação ao pino. Prepara o que vocês vão fazer daqui a pouco, ó, desse jeito. Tá lindo. E aí a gente vê, aí já é um pouquinho mais avançado para vocês, a gente escolhe a cor do elemento dentário de acordo com o adjacente, né, de acordo com o substrato. Notem o substrato do dente como era mais escuro, então isso vai influenciar na cor da cerâmica, né, de como ele vai ter que mimetizar essa cerâmica para evitar a passagem de luz. E aí a coroa prontinha, ó, os mamelões, as adequações, a coroa solta, para vocês visualizarem. E a coroa instalada. Então, com as mesmas ranhuras, ó, ela queria tipo uns trincazinhos do jeito que ela tinha, e aí a gente consegue mimetizar aquele dente na coloração mais adequada para a paciente. Tem paciente que só... Gente, o dente é um pouquinho mais amarelo por causa de um trauma, mas eu tenho uma amiga que, antes do casamento dela, se desesperou, porque ela só via aquele dente, só o 11. Porque ela realmente tinha um dente um pouquinho mais escuro que o outro. Então, incomoda bastante esse tipo de paciente. E depois das várias tentativas conservadoras não ter dado certo, aí a gente passa para um procedimento mais invasivo, tá bom? Então, vou mostrar esse videozinho aqui para vocês, né? Ó, dente isolado. Vocês nem conhecem esse isolamento roxinho, né? Tão legal esse roxo. Já vem prontinho. Ó, removi, cortei. Esse aí o pino já tá ajustado, tá? No conduto. Já desobstruí, já ajustei o pino, já tá direitinho. O comprimento dele, eu venho lá e corto antes de cimentar. Ó, 2 milímetros abaixo da incisal dos demais dentes. E eu passo álcool, o protocolo da faculdade ainda é esse, mas vendo novas pesquisas, eu vi que muita gente está usando o peróxido de hidrogênio, eu vou até comentar com vocês depois, mas nosso protocolo ainda é usar álcool, depois o silano, aí o silano você deixa secar durante 1 minuto, você não precisa polimerizar nem nada, só deixar secar.
Aí no conduto, dependendo do cimento, você tem a necessidade do condicionamento ou não, gente. Como a gente vai conversar, e aí vai ser um caso bem à parte, tem cimentos que são autocondicionantes adesivos. O Relax 200 que eu mostrei para vocês, eu não preciso condicionar a dentina nem um pino. Eu simplesmente silanizo o pino, manipulo o cimento e instalo. Só. Aí eu tô removendo o excesso de água, né? Sugando com uma ponta bem fina. Coloco o adesivo. Aí nesse caso, não sei se vocês notaram, a microbrush no adesivo, ó, ela é bem estreitinha e afilada. Ela não é aquela redondinha que vocês utilizam para restauração comumente. Essa pontinha também vocês não têm, né? Acesso. É uma pontinha endodôntica do fotopolimerizador. E aí, esse aí é o cimento. Depois de você feito o condicionamento, o adesivo, aí a gente instala. O cimento, ó, não é lentula, é uma ponta que existe. Às vezes a gente não tem essa ponta na faculdade. A gente manipula o cimento na placa e coloca no pino, embebe o pino e coloca no conduto, certo? Então, se não tiver essa pontinha, é só colocar no pino e instalar no conduto. Mas se você tiver, você instala já diretamente no conduto e depois joga o pino para dentro. Certo? Essa é uma que fica fazendo umas vibraçõezinhas para melhorar o escoamento, tá? É como se fosse um ultrassomzinho, uma pontinha que a gente coloca para poder melhorar o escoamento do cimento e depois a gente polimeriza. Aí começa a construção. Nesse caso, ele tá restaurando com cimento tipo core, que é tipo um material restaurador também, tá? Ele serve, é como se fosse um book fill. Então, ele serve para já ser esse material restaurador que a gente utiliza. Mas se lá na faculdade, como vocês não têm esse tipo de cimento, vocês vão usar resina composta mesmo. Depois de cimentado o pino, vocês vão lá e vão com resina composta, procedimento de adesivo e tudo mais, coloca adesivo e sobe em resina composta normal, esculpindo esse dente. Depois faz ajuste, ó, aí é a mesma coisa de você estar na boca fazendo um ajuste do teu preparo no manequim, com a Broca 3216. Certo? Ui. Gente, deu para entender? Tem algumas referências, né? Eu até mandei no PDF para vocês, de alguns artigos e alguns livros que vocês podem estar procurando também, tá bom? E a gente fazer nossas questõezinhas. Tá todo mundo vivo? Quer chorar por quê, Átila? Pelo amor de Deus. É muito conteúdo, né? Muita matéria. Não dilui nem com a prática para vocês sentirem que vocês estão entendendo melhor. Mas assim, gente, isso é massa, né? Vocês vão fazer muito, gente, de pino fibra de vidro, então, na próxima aula eu vou tentar trazer alguns casos e os protocolos, vocês vão ver que é um mundo à parte dos pinos, eu digo isso. Depois que a gente começa a pesquisar, estudar, eu tô fazendo muita pesquisa com pino, é um mundo à parte. É protocolos diferentes, escolas diferentes, então vocês têm que também ter esse senso crítico. Cada material que vocês vão usar é diferente. É muito, muito legal. Gostaram? Eu acho bem melhor colocar os vídeos, porque quando eu tenho os vídeos, eu coloco os nossos lá produzidos. Como alguns a gente ainda não tem produzido, a gente ainda estava em fabricação, né? Eu coloquei da internet, vocês também podem estar acessando, gente, na internet, colocar no YouTube, procurando esses vídeos. Posso tentar depois procurar novamente, colocar o link, tá? E para ficar mais didático. Tá pensando que vai ter paciente com raspagem? Com certeza. Eu sou uma que estou desesperadinha, querendo no meu consultório usar meu ultrassom. Mas daqui a pouco a gente vai estar sanando, tá, gente? Vocês